Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma semana de aulas. Hoje eu quero compartilhar com vocês um relato de memórias que é desse livro, uma coletânea dos textos finalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2012. É um relato muito interessante. O que a gente aprendeu sobre os relatos de memórias? Qual a finalidade desse gênero textual? Então, a gente viu que os relatos de memórias são narrativas, que as pessoas vão relatando, vão contando lembranças, fatos que marcaram as suas vidas, a sua infância. Por isso que eles têm essa finalidade. Qual é? É de rememorar o passado, de relembrar o passado. Um passado que foi vivido, que foi vivenciado, que foi imaginado. Enfim, os relatos de memórias têm essa finalidade. E os relatos também, eles têm essas marcas do passado, porque é uma coisa que aconteceu, mas ele também tem marcas do presente, porque o autor ele faz uma comparação do que era antes, e como que é agora, o que mudou em relação ao que era. E o texto de hoje, O Mundo Encantado do Engenho, ele é um texto baseado na entrevista feita com o senhor José Elias Bessa de Alto Santo, no Ceará. O Mundo Encantado do Engenho. Eu não irei fazer a leitura do relato completo, porque ele é extenso. Só algumas partes para vocês perceberem essa beleza, para vocês lembrarem do que a gente estudou. O Mundo Encantado do Engenho. À tardinha, esfriavam os corpos para irem banhar-se no açude. De longe, ouviam-se os gritos das maritacas misturados à algazarra dos trabalhadores, que pareciam crianças brincando de pega-pega. Ceavam na casa grande e vinham chegando. No corpo traziam o cheiro gostoso do sabonete Alma de Flores, considerado um luxo naquela época. Cabelos limpos, cheios de brilhantina que espelhavam de longe. Depois da ceia, sentavam em redes ou tamboretes iluminados pelo clarão da lamparina e contavam histórias reais ao de Trancoso. O café era servido e o canivete retirado da cintura para cortar o fumo de rolo com o qual faziam um cigarro grosso, enrolado com palha de milho seco que pegavam na tolva. O isqueiro de metal a querosene rodava de mão em mão para acender os cigarros. Alguns resolviam ir namorar, mesmo que o pai da moça ficasse no meio dos dois. Naquele tempo tudo era diferente. As pessoas eram mais amigas umas das outras e viviam mais felizes. Hoje, o engenho está de pé, bem conservado. As pessoas sempre vêm para tirar retratos e ouvir histórias de como funcionava tudo aquilo, mas nunca vão entender como funcionava o coração, a amizade de cada pessoa que ali vivia, pois essa máquina de tirar retrato jamais vai retratar as lembranças, as saudades e a história real do mundo encantado do engenho. Olha que lindeza de relato de memória. E aí vocês perceberam pela leitura o que eu já havia falado antes e o que vocês já estudaram, do que são esses relatos de memória, qual a finalidade. Vamos à nossa aula de hoje. Essa é a nossa primeira aula do Eixo de Leitura e Escuta. E o nosso tema de hoje, o que nós vamos estudar hoje, vai ser substituições pronominais. O que vem a ser tudo isso? Pronominais está relacionado a quê? E substituições? A que se refere? E aí, o que nós queremos que vocês aprendam nessa aula de hoje? Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições pronominais que contribuem para a continuidade de um texto. Ah, professora, mas o que é isso? Então, nós vamos olhar para dentro do texto e vamos fazer essa identificação de palavras que possam ser substituídas, ou nós vamos olhar para dentro do texto e vermos palavras que estão repetidas e quais palavras nós poderíamos usar para substituí-las. Então, enfim, nós vamos fazer todo esse processo dentro dos textos, para que vocês alcancem esse objetivo de aprendizagem. Vamos lá? Primeiro nós vamos entender o que é esse termo pronominal.
ele é um termo relativo ao, ou pertencente a pronome, a nomes. E isso vocês já viram em aulas anteriores. Essa questão dos pronomes. Então, o pronominal está relacionado aos pronomes, aos nomes. E recuperar. Qual o sentido de recuperar? É retomar, reaver. Então, dentro do texto, nós vamos sempre fazer essa retomada, reavendo palavras, né? E substituição, colocação de coisa ou pessoa no lugar de outra. Troca. Então, substituir é você trocar, é você mudar, é colocar uma coisa no lugar de outra. Então, vamos entender tudo isso, né? Todos esses termos, como é que eles se comportam, como é que eles são trabalhados dentro do texto. E aqui nós temos um texto para fazer todo esse trabalho. É um texto de Beto Silva, um texto adaptado do site da Nova Escola. A tartaruguinha. Nós vamos olhar para dentro desse texto e observar o que está assim de diferente, né? O que a gente vai notar durante a leitura. Então vamos lá fazer a leitura e eu espero que vocês acompanhem a leitura também, junto comigo. A tartaruguinha. A tartaruguinha faz um grande esforço e começa a subir numa árvore. Depois de horas de muito trabalho, a tartaruguinha consegue alcançar um pedaço da árvore. Mas a tartaruguinha escorrega e despenca no chão. A tartaruguinha não desiste. Depois de se recuperar, se arrasta até a árvore e faz mais tentativas. A tartaruguinha sobe uns 3 centímetros da árvore e pá! Cai no chão e fica agitando as patinhas, desesperada. Enquanto isso, no topo da árvore, um casal de pombos conversa. Querido, diz a fêmea com os olhos cheios de lágrimas, será que não está na hora de contarmos à nossa tartaruguinha que ela é adotada? Olha que texto lindo, né? Essa história da tartaruguinha. O que vocês notaram? E aí nós vamos refletir um pouco sobre. Vamos analisar esse texto. O que notaram durante a leitura? O que vocês observaram? Vocês observaram que tem palavras repetidas. Quais as palavras que estão repetidas? Quais palavras? Tartaruguinha, que aparece várias vezes aqui no texto, né? Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, nós temos aqui várias vezes a palavra tartaruguinha aparece aqui no texto, ó. Ela aparece uma primeira vez, claro. Então, nós temos aqui o termo principal, vamos dizer assim. E aí nós temos a palavra tartaruguinha vai se repetindo no texto. Tartaruguinha. Então, confiram aí e escrevam no caderno quantas vezes a palavra tartaruguinha aparece no texto. E outra palavra que se repete, a palavra árvore. Então, nós temos aqui a repetição da palavra árvore várias vezes também no texto. Então, faça esse exercício também. Escrevam aí no caderno quantas vezes ela aparece. Então, nós temos aqui uma primeira vez que ela aparece. Então, depois daqui, quantas vezes ela aparece no texto? Sem contar com essa aqui. A mesma coisa de tartaruguinha, sem contar com essa palavra aqui, porque essa é o termo referente, né? Então, todas as outras palavras que nós usarmos aqui para substituí-las, vai ser relacionada a essa primeira aqui, tartaruguinha. Então, quais palavras poderiam ser usadas nessa substituição? Quais palavras poderiam ser usadas? Vamos ver? Então, nós temos aí a tartaruguinha, que nós poderíamos substituir por essas quantidade de vezes que aparece aqui. Então, nós temos o animal, ela, o bichinho, o réptil, a jabota, a filhinha. Então, todas essas palavras nós poderíamos usar para substituir essas palavras que estão sendo repetidas. E em relação à palavra árvore, vamos observar a palavra árvore. Por quais palavras nós poderíamos substituir? Então, nós temos galho, tronco, copa, mangueira, frondosa, roxo. Nós poderíamos usar outras palavras. Pode ser que vocês pensem aí em outras palavras, mas é essa que nós temos para usar nessa substituição. Então, se nós formos fazer uma nova leitura utilizando essas palavras, o texto ele vai permanecer, ele vai continuar com sentido. Ele vai continuar um texto coerente. Então, as palavras que nós vamos pensar precisam ser palavras que tenham sentido.
que tenham o mesmo significado lá de tartaruguinha, ou palavras que tenham o mesmo sentido da palavra árvore. Então, é isso que nós temos que fazer, entender, né? Que um texto, para ele ser bem construído, nós precisamos encontrar as palavras adequadas, né? As palavras certas, para que esse texto fique coerente. Então aqui eu digo, a tartaruguinha faz um grande esforço e começa a subir numa árvore. Depois de horas de muito trabalho, ela, eu posso substituir aqui a tartaruguinha pela palavra ela, que é um pronome. Ela consegue alcançar um pedaço da árvore, mas o animal escorrega e despenca no chão. Então eu vou utilizando essas palavras que foram aqui usadas para substituir, eu vou colocando no texto e fazendo uma nova leitura. Então, quando eu fizer essa nova leitura, eu vou perceber que o texto muda, né, tem um significado diferente, mas o sentido vai permanecer o mesmo. Ele não vai deixar de ser coerente. Ok? E aqui nós temos outros trechos para nós analisarmos. Temos um relato de memória, da Tatiana Belink, Noite de Terror. É só um trecho. Né? O que diz o trecho? Papai e mamãe tiveram de sair por algumas horas à noite e nos deixaram sozinhos, no quarto. Eu, como de costume, tomando conta dos meus irmãos, o que parecia fácil, especialmente porque, quando eles saíram, os dois meninos já estavam dormindo. Então aqui, vocês devem ter percebido que ele é diferente, é uma análise diferente daqui do slide anterior. Aqui nós vamos observar para essa palavra aqui, o primeiro termo. Que o referente, né? Então, nós vamos procurar dentro do texto que palavra foi usada para substituir esse termo. Vocês já deram uma olhada aqui e viram que não tem palavra repetida, papai e mamãe não aparece, mas nós temos um termo que está substituindo esse papai e mamãe. Qual seria? Quando eu digo papai e mamãe tiveram de sair por algumas horas à noite e nos deixaram sozinhos no quarto. Eu, como de costume, tomando conta dos meus irmãos. O que parecia fácil, especialmente porque quando eles saíram, os dois meninos já estavam dormindo. Então, bem aqui quando diz, quando eles saíram, quem é esse eles? Papai e mamãe. Olhem o que foi usado aqui. O pronome eles foi usado para substituir papai e mamãe, para que o texto não ficasse repetido. Então, a gente vai observando que nós estamos recuperando, né, fazendo essa recuperação de elementos daqui das partes do texto. Olhem um outro texto, um outro trecho. É um texto, né, esse texto 2, ele fala de um garoto, de um menino, João Pedro. E aí aqui é o mesmo exemplo desse texto 1. Né? Aqui já dá para vocês olharem que não vai ter a palavra João Pedro, que é o primeiro termo, pelo qual nós vamos ter que analisar, que olhar, não aparece outras vezes, né? Então, vamos observar quais são os termos que vão sendo usados para substituir a palavra João Pedro. Primeiro, vamos fazer uma leitura. João Pedro é um garoto especial. Aos 8 meses, ele andou pela primeira vez. Aos 2 anos, o garoto aprendeu a ler. Aos 5, o brasileirinho ganhou um prêmio em uma Olimpíada Internacional de Matemática. Quando completou 15 anos, o pequeno gênio matriculou-se em uma faculdade de medicina. E hoje, aos 20, esse rapaz é um neurocientista mundialmente conhecido. Olha, então vocês observaram que foram usados vários termos para substituir João Pedro. Vamos aqui identificar? João Pedro é um garoto especial. Aos 8 meses, ele quem? João Pedro. Então, ele andou pela primeira vez. Aos 2 anos, o garoto, quem é o garoto? O João Pedro. O garoto aprendeu a ler. Aos 5, o brasileirinho ganhou um prêmio em uma Olimpíada Internacional de Matemática. Quando completou 15 anos, o pequeno gênio, olha outro termo aqui sendo utilizado, matriculou-se em uma faculdade de medicina. E hoje, aos 20, esse rapaz é um neurocientista mundialmente conhecido. Olha os termos, os nomes que foram usados, ou pronome, porque nós temos também aqui um pronome,
foi usado para substituir João Pedro, para que o texto não ficasse repetido. E aí em casa vocês podem fazer esse exercício. No lugar aqui onde nós colocamos foi sublinhado, vocês vão colocando a palavra João Pedro e façam essa leitura para ver, e façam essa diferença entre o texto com os termos que foram utilizados, né, para que não ficasse repetido, e o texto de forma em que apareça várias vezes a palavra João Pedro. Né? Façam esse exercício em casa. Então, na construção do texto, nós podemos sim utilizar vários termos, utilizar palavras, pronomes, para que esse texto não fique um texto repetitivo, um texto repetido. Você já escreveu, já produziu textos em que foi usando repetição de palavras? Né? E você sabia que poderia usar outros termos, outras palavras, para substituir as palavras que vocês foram repetindo ao longo do texto? Pensem aí, né? E percebam o quanto é importante a gente ter esse conhecimento na hora de construir o texto. Para pensar e registrar, né? Qual a importância desse tipo de conhecimento para a leitura e a produção de textos? E aí vocês vão pensar, de acordo com o que a gente estudou nessa videoaula, sobre as palavras que nós podemos usar na construção dos textos, para que ele não fique repetido e para que ele permaneça coerente, para que ele permaneça com sentido. É importante que a gente busque as palavras adequadas, as palavras certas. Né? Então pense em registro, ok? E mande a foto para o seu professor mediador, para que a gente veja se realmente você entendeu esse assunto, ok? Uma abençoada semana a todos e a todas e bons estudos. Até a próxima aula.